Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. Não há amigo mais nobre e digno, não há, não há, nem mais humilde, mais benigno, não há, não há. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. Ao pecador perdoar nela, Ele só, Ele só. E pelos seus santos sempre vela, Ele só, Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. Deus em seu Filho se ha comprazido, nele só, nele só. Mas sua glória me ha repartido, dele só, dele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. Nele nós temos um firme guia. Nele só, Nele só. A noite enche de alegria. Ele só, Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. A paz do Senhor, meus queridos internautas, bom dia, um dia maravilhoso que hoje nós estamos começando o nosso dia. Eu fiz uma live logo cedo, perguntando se os queridos já tinham agradecido a Jesus pelo dia de hoje, né? Nós devemos sermos gratos a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Isso é maravilhoso, não é verdade? E hoje, na live que eu fiz logo cedo e fiz um gravado, a palavra hoje no café e logo mais no almoço será um Salmo 40, sim, o Salmo 40, porque Deus, Ele é um Deus pessoal. Ele não é aquele Deus que nos olha, querido, como o mundo olha, números, tipo assim, qual o número do seu CPF, qual o número da sua identidade, o número do seu telefone, o números. Deus não. Deus conhece você, sabe quantos fios de cabelo tem, sabe sua dor, sabe o que você está passando, conhece muito bem as suas necessidades, os desafios, suas demandas,
o que você tem passado, o que você está sofrendo, Ele sim, Ele importa-se com você. O mundo todinho pode não se importar, mas Deus, Ele se importa. Eu tenho muitas, assim, histórias de experiência, né? Porque eu já estou na jornada cristã há muitos anos. E eu nasci de eu sou filha de mãe solteira. Quando eu nasci na década de 60, estava o início da ditadura militar aqui no Brasil. Então, eu sofri muito na minha infância por ser filha de mãe solteira, né? E eu fui criada num colégio de freira, eu passei uma parte da minha infância lá, e eu pensava que Deus não me via. Não tinha nenhuma perspectiva de vida, sofri muito, passei que hoje o povo chama de bullying, preconceito, porque era filha de mãe solteira, né? Mas depois, ainda jovem, quando eu aceitei Jesus e comecei a ler as escrituras e fui vendo que o Senhor, Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus interpessoal, Ele é um Deus que trata cada um de nós da forma que nós somos. Deus, Ele não é um homem. Isaías, no livro de Isaías 48, né, 16, ele diz assim, Deus falando para o profeta: chegai-vos a mim, ouvi isto, não falei em segredo, desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali, e agora o Senhor Deus me enviou a mim, e o Espírito do Senhor. Então, Ele manda a gente se achegar a Ele. Como é que se achega a Deus? Com a experiência com Jesus. E depois a gente tem a oração como estilo de vida, a leitura da palavra como estilo de vida. E nós hoje vamos estar vendo nos milagres de Jesus um homem. Na Bíblia relata vários anônimos, muitos anônimos tem na Bíblia, né? Aquela mulher lá no poço de Jacó, aquela mulher do fluxo de sangue, aquele endemoniado em Gadara, e tem muitos anônimos. Quando nós chegarmos no céu, vamos conhecer eles e vamos saber o nome de cada um. Se alegre nesta manhã, porque Deus, Ele te conhece, Ele sabe teu endereço, Ele sim está interessado por você, Ele está muito interessado, e Ele conhece e Ele entende a tua dor. Só basta você se aliançar com Ele, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Não é uma religião, não. Religião, ela não salva ninguém. Aliás, tem dado muita dor de cabeça por aí afora, as guerras religiosas, não é isso? Mas um certo dia, Jesus, lá em Mateus 8, quando Jesus, ele tem um encontro com um leproso, às vezes a gente diz assim, né? Eu tive um encontro com Deus. Não, queridos, quem teve um encontro conosco foi Jesus. Porque até então, muitas vezes, nós somos ingratos, né? Muitos de nós se levantam e nem agradecem a Deus. Já agradeceu a Deus hoje? Já no café da manhã eu falei, levei vocês lá
no café da manhã, na minha cozinha, na sala da janta. Tirei vocês do estúdio. Aqui atrás no estúdio, né? São as fotos das missões que eu já viajei, né? Aqui tem fotos. Missões na favela, 20 anos fazendo missões da favela. O meu querido Icapuí, Ceará, né? Onde eu fiz missões, passei 4 anos lá. E eu hoje saí do estúdio e fui lá para a cozinha tomar o café com vocês. A primeira coisa que eu perguntei foi: agradeceu a Jesus? Agradeceu a Jesus porque abriu os olhos e enxergou, né, que estava já no outro dia. Missionária, por quê? Porque muitos, infelizmente, não tiveram essa sorte mais. Se acordaram em outra dimensão, morreram, se acordaram em outra dimensão. E nós estamos aqui com a nossa família, tomando café da manhã, seja o que for o café, o pão, o cuscuz, o bolo, a papa, uma fruta, isso tudo é motivo de agradecer a Deus. Até quando a gente vai ao banheiro, agradecer a Deus, nossas necessidades. E é missionária, para quem não me conhece, meu nome é Limaria, eu sou uma missionária aqui da cidade do Paulista, Grande Recife, Pernambuco, Brasil. Como eu estava dizendo, eu tenho uma formação do técnico de enfermagem. E quando eu tinha paciente lá nos hospitais, quando eu estava estagiando e quando eu estava fazendo capelania hospitalar, que eu evangelizei muito dentro dos hospitais, eu via cada coisa e eu sei que tem pessoas do outro lado que também já viram muitas coisas, muitas histórias, sobretudo quando a gente está no hospital do câncer, que a gente vê coisas ali, né? E a gente vê que a gente não é nada, que tudo que a gente está aqui, tem aqui, é emprestado. E por a gente estar aqui, na nossa casa, na nossa família, eu não sei se esse vídeo vai ter um alcance nos hospitais, nos presídios, né? Muitas pessoas não têm essa liberdade de estarmos aqui. Então, vamos agradecer a Deus todos os dias, quando se levantar de manhã. Meu Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de vida. Muito obrigado porque a paz está na nossa família. Muito obrigado porque eu estou enxergando. Muito obrigado porque eu estou indo ao banheiro fazer as necessidades. Sim, até fazer aquele número 2, que é o cocô. Porque quando a gente está no hospital, tem pessoas que não fazem mais. Aí o que fazem? Abre uma boca, que a gente chama uma boca, né? Uma colostomia. E aí bota o saco e a fezes sai para aquele saco. E então todas as vezes que eu vou ao banheiro, eu agradeço a Deus, né? Eu agradeço a Deus porque estou ali no banheiro fazendo minhas necessidades. Parece besteira, né? Mas não é. Eu passei, quando eu estava no campo missionário, para a gente começar a leitura, eu passei algumas provas, algumas necessidades financeiras, que ali eu tinha um mantenedor que me enviava uma oferta mensal e eu tinha um pastor, né, pastor Barnabé, ele enviava essa oferta e eu recebi o Bolsa Família. E um dia estava me faltando as coisas, né, e eu deitei na rede, eu dormia na rede, e ali eu orei a Deus, eu disse, meu Deus, eu estou com tanta vontade de comer uma sopa, tomar uma sopa de carne, de legumes, para você ver que Deus se importa com você na mínimas coisas. Eu estava sentindo aquele cheiro de sopa, eu já estava deitada na rede,
as portas fechadas, já era 7h pouca da noite, e aí eu vi uma pessoa me chamando lá no meu portão. E aí quando eu fui, aí ela disse: missionária, eu lembrei de você, eu trouxe uma sopinha de carne com legumes. E ali eu agradeci muito a Deus, porque Ele cuida de nós, dos mínimos detalhes. Eu sei que você está aí do outro lado. Se eu fosse perguntar a você as experiências que você já passou, tinha muito e tem muitas experiências, sabe o que é isso? Deus que se importa com você, no mínimos detalhes, aquele perfume que você gosta, aquela comida que você gosta, de repente alguém lhe oferece, de repente tem um dinheirinho a mais, você compra, isso tudo é Deus lhe dando, e a gente passa desapercebido porque é pequeno, né? Mas voltando aqui, Jesus curou um homem leproso, um homem coberto de lepra. Eu estou vendo aqui o meu esboço. Que com compaixão tocou-lhe, curando totalmente. Mateus 8, a partir do 1, né, até o 4, tem esse relato. Ora, descendo ele do monte, grande multidão o seguia, né? Porque onde Jesus passava, aquela multidão de pessoas seguia Jesus. No 2, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou. Primeiro o leproso nem pediu, ele adorou a Deus. Veja, ele estava coberto de lepra, né? Eu me esqueci o nome que a gente dá, rancemias, hoje o nome, né? Já tem cura, graças a Deus. Adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Primeiro ele adorou e depois ele pediu. Aí no verso 3, Jesus estendeu a mão. Você veja que Jesus não teve nojo, não teve preconceito. Jesus estendeu a mão. Jesus é muito lindo. E disse: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Você veja o cuidado de Jesus para aquele homem que no relato bíblico não tem nem seu nome. Mas Jesus estendeu a mão dele e disse: eu quero que você seja curado. E imediatamente no versículo ainda 3, o leproso ficou curado. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho a todos. Primeiro, Jesus, ele fez uma proposta para o leproso e disse: vai lá no templo, oferece a tua oferta, como está nos escrito, não conte a ninguém, primeiro vá agradecer. E o Senhor Jesus demonstrou compaixão, demonstrou que Ele é um Deus pessoal, que Ele é um Deus que trata individualmente, que você não é mais um nessa esfera terrena, que você não é um CPF, que você não é um número. Jesus, ele lhe conhece por completo. E hoje eu vim trazer essa palavra. Creia que Jesus está contemplando tudo e está pronto. Ele disse àquele leproso, estendeu as mãos: eu quero que você seja limpo. E aquele leproso, ele foi
limpo. Imediatamente ele foi limpo, né? E hoje é o dia do já. Quer dizer que hoje, missionária, Jesus pode me dar a vitória, tanto que eu almejo. Sim, ele pode. Só é você acionar aquela chave que eu sempre falo, colocar na ignição como se fosse um carro e girar. Que chave é essa? A fé. Lembra? A fé é o firme fundamento de coisas que não vemos, mas que esperamos. Tenha fé que vai acontecer. O salmo de hoje, pela manhã, foi o Salmo 40, que dá uma conexão com essa história que eu falei. Porque aquele homem leproso, que a gente não sabe o nome, mas Jesus sabia o nome e sobrenome dele. Jesus sabia a identidade dele, a identidade espiritual, emocional. Jesus sabia o nível da hanseníase, da lepra que aquele homem estava. Jesus sabia a dor emocional daquele homem. Jesus sabia que ele estava ali abandonado por todos, porque afinal de contas o leproso era afastado do seio da sua família. Ele já não era mais nada, ele já não era mais ninguém, mas Jesus estava ali passando. Era uma oportunidade única, era uma oportunidade par. E hoje, provavelmente, você entrou nesta simples e humilde live com esta velha missionária, né? Aqui para nós juntos fazermos uma corrente de fé, uma corrente viva no Senhor, que podemos sim alcançar o impossível sobrenatural. Eu sempre lá na outra plataforma, que é o Facebook, né? Eu tenho uma oração, clamor do meio-dia. Quem desejar ir lá é Missões, missionária Eli Neves ou missionária Eli Maria. E lá eu faço o clamor do meio-dia, e lá eu falo sobre o clamor, né? E a oração que deve servos do Senhor fazer na presença do Senhor. E o clamor e a oração, ela também é uma chave que abre portas, sobretudo duas portas fundamental, que é a porta do sobrenatural, a primeira porta, que ela não é aberta assim, ela é aberta por duas vias. Ou a via do maligno, quando se fazem, né, pactos, quando se dão legalidade, então o maligno vê aquele portal, e mais a pessoa vê dimensões malignas. E a outra parte, a outra chave do sobrenatural é quando a gente usa a chave e abre a dimensão sobrenatural, e a gente vê o sobrenatural acontecer de Deus. E é verdade, missionária, é sim. Temos exemplo lá em Gênesis de Enoque. Enoque orou tanto, Enoque andava tanto com Deus. E como é que a gente anda com Deus? Através da oração, porque a oração é um ato que eu estou falando e conversando com Deus. E a Bíblia é Deus conversando conosco. Então, Enoque entrou nessa dimensão que chegou um determinado dia que ninguém viu mais Enoque. Enoque foi
transladado. Deus resolveu levar ele para outra esfera espiritual, sim, de corpo, alma e espírito e tudo. Ele foi transladado, passou pelo primeiro céu, pelo segundo céu e foi para o terceiro céu, como o nosso querido irmão apóstolo Paulo, ele relata, né, lá em Coríntios. E hoje não é diferente. Use essa chave, ela está disponível para todos. A chave da oração. E hoje sim, hoje é dia de vitória. Eu não estou prometendo chave de carro, porque carro vira lata. Eu não estou prometendo carro, chave de casa, porque casa vira monturo. Não, pedra, não estou. Nós necessitamos tudo disso. Mas quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, o Senhor acrescenta as demais coisas. Ele acrescenta. Quando aquele leproso teve um encontro com Deus, com Jesus, Jesus se encontrou com ele. Lembra qual foi a primeira frase, o primeiro feito que ele fez? Ele adorou a Deus, a Jesus, ao Verbo encarnado. Era o próprio Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele adorou. Aí depois, o que foi que ele disse? Se tu quiseres, eu serei limpo. É forte, né? Então, Jesus estendeu as mãos e disse: eu quero que você seja limpo. Seja limpo. E hoje Jesus está dizendo para mim e para você: o que tu queres esta manhã que eu faça na sua vida? Tenha fé que eu faça. Que eu faço. Jesus. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você prestou atenção neste salmo? O salmista diz assim: esperei com paciência no Senhor. Esse paciência é confiantemente no Senhor. Esse paciência é esperei com fé no Senhor. E aí tem uma vírgula. E ele continua. E ele se inclinou para mim. Quando a gente espera no Senhor com fé, com paciência, veja que coisa tremenda, forte. O Senhor se inclina para nós, para ouvir o meu clamor. É fraco isso? Mas ele escuta todo mundo? Não. Só quem clama. Se o mundo soubesse como é maravilhoso, queridos, servir a Deus, não estaria essa demanda de destruição que está hoje. Aí ele diz: ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, né? Ele ouviu o meu clamor. Jeremias 33, 3. Aí ele manda: quem? Deus. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Se você clamar através da oração, o Senhor vai te revelar coisas que você não sabe. Que coisas? Livramentos na sua vida, livramentos para a sua família, respostas que você está pedindo, resposta na sua intimidade, resposta no âmbito emocional,
resposta na área de saúde, resposta na área de trabalho, resposta na dimensão espiritual. Ele responde. O nosso Deus realmente não está morto. Ele vive. Ele responde. E aí o salmista, ele diz, esperei só o verso primeiro, com paciência no Senhor. Aqui, entre esperei no Senhor e tem a vírgula, tem aqui o relógio, que o relógio de Deus é diferente do nosso relógio. O tempo de Deus é diferente do nosso. O relógio de Deus se chama Kairos. Kairos. O nosso é tempo, é relógio. O relógio dele é diferente. Me explique mais, missionária. No relógio dele, ele não adianta e nem ele se atrasa. Ele chega na hora certa. Sabe por que você ainda não recebeu aquele pedido? Porque ainda não chegou o tempo. Mas, missionária, eu tenho um pedido há muitos anos. Sim, queridos. Há muito tempo. Sim, queridos. Eu entendo. Mas o Senhor, Ele não adianta e Ele não se atrasa. Vou contar uma experiência. No tempo da pandemia, começou a pandemia, e eu só tinha um canal, que eu tenho um canal lá do YouTube, que depois vocês podem chegar lá até para me ajudar. É um canal também muito humilde, simples, só tem, eu acho que 300 e poucos inscritos, desde a pandemia. Porque tudo que eu faço, queridos, assim, nas minhas redes, não é visando dinheiro. Eu não quero monetizar, eu não peço pix a ninguém, não faço. Sabe por quê? Porque eu tenho temor a Deus. A palavra de Deus, ela é clara. Ela diz assim, de graça recebesse, de graça você dê de graça, o que de graça recebesse. Deixa eu contar aqui um segredo para vocês. Esse pessoal que está aí brincando de ser evangélico, que está aí usando a rede, que está aí dando profetada, revelamento, que está aí, manda um pix que eu vou fazer uma oração, dar uma profecia. Queridos, escuta a missionária. Escuta, vão ser todos cobrados. A Bíblia diz, todos irão comparecer diante do tribunal de Cristo. Até as coisas que a gente pensou e falou, vamos dar conta. Queridos, vocês estão aí do outro lado, eu não sei nem o que vocês estão passando na vida de vocês. Eu vou estar aqui inventando mentira e pedindo dinheiro, não. Mesmo que seja 1, 2, 3. Então lá no canal do YouTube, então Caminho da Fé, no tempo da pandemia, né? Eu peguei a Covid, fiquei só no pó da rabiola, quase que a missionária ia embora. Mas não foi o meu tempo, eu tive até uma revelação, depois eu conto. Quando eu fiquei no fundo da rede. Aí eu tinha um grupo no WhatsApp que eu criei no tempo da pandemia também, que era Missões em Foco, era isso. Aí uma irmã soube de mim pela rede, eu já tinha o Facebook, mas era fraquinho, porque todas as minhas missões eu criei, minhas redes sociais, foi um pastor amigo meu, disse, missionária, crie suas redes e poste
o seu trabalho que faz na favela, com o pessoal do narcotráfico, e o que dá para eu botar, fundei uma ONG, né, o ICB, Instituto Complexo do Bem, e tudo eu colocava lá. Se você entrar, só que tem que ir descendo, né, no Facebook, é Missões Missionária Limaria. E lá no YouTube é Caminho da Fé. Aí, queridos, uma irmã me achou, lá do Ceará, eu sou de Pernambuco, do Ceará. Ela disse: missionária, a senhora tem coragem de vir aqui no Ceará para fazer uma missão? Aí eu senti paz naquele convite, eu senti paz. E eu olhei para aquele convite e eu disse assim: eu vou sim. Olha, o meu nome, se eu tenho coragem, o meu nome é Limaria das Neves Coragem. Aí reuni, ela disse: eu vou mandar a passagem. Ela é dona de terras, tudo. E aí eu reuni meus filhos, tudo. Eu vou dar uma volta no Ceará, não sei quando eu volto. E ali eu não sabia o plano de Deus. E foi aquele negócio, porque eu já estava com 60 anos, eu vou completar 64, eu ia fazer 60, era. Aí, lá vai, eu fui para um lugar chamado Irauçuba, um povoado chamado Cachoeira, e eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, Deus fez maravilhas, né? 23 almas encontraram com o Senhor Jesus, e eu estava ali no berço, digamos assim, no berço não, no meio dos curadores, que eram os feiticeiros, que são os feiticeiros do Ceará, ali, tem muitos feiticeiros ali em Irauçuba, naquele povoado. Cachoeira, de cima e de baixo, e fiquei lá. E depois eu fui de lá, fiz o trabalho. Eu fui para onde? Recebi o convite, eu fui para Itapajé. Não sei se vocês conhecem, são tudo nomes indígenas. Quando eu cheguei lá, passei 2 meses fazendo um trabalho ali numa favela chamada São Francisco I, onde o pessoal das facções estava imperando muito forte ali. E cheguei lá e muita gente não queria que eu... irmã, é perigoso. Eu disse: não, eu passei 20 anos dentro de uma favela, trabalhando no meio desse povo, e eu vou para lá, que esse povo precisa ouvir o Evangelho. E eu fui para um lugar lá chamado Campo do Sangue, onde eles julgavam lá e fazia aqueles negócios lá com o pessoal. E quando eu cheguei lá, foi um trabalho muito bom, e eu recebi um convite para ir para Icapuí, que é fronteira do Ceará com o Rio Grande do Norte. E quando eu cheguei lá, em Capuí, era lá que o Senhor queria operar um grande milagre, né? Foi lá em Capuí que eu descobri que eu estava, quando eu fui fazer um check-up, né? Um check-up anual. Eu rodei alguns lugares no Ceará, e lá em Capuí eu tive uma suspeita de câncer de útero. Você veja como Deus trabalha, né? A gente não sabe hoje, mas a gente vai saber depois, não é verdade? E aí lá em Capuí, o médico disse assim: missionária, a senhora vai ter que pendurar as chuteiras, porque no exame que fez aqui, o seu útero está aumentado. A senhora já é da terceira idade e era para estar com o útero ressecado, assim como se fosse uma ameixa.
Minha mãe tinha morrido com câncer de útero e algumas parentes, né, também faleceram assim. E então eu estava com um projeto lá em Capuí, chamado Ceará Sem Fome. Aonde era? No lixão de Capuí. Olha aqui a bandeira de Capuí. Amo muito Capuí. Tenho um carinho muito grande. Um beijo, se tiver alguém, que depois eu vou mandar esse vídeo lá para o YouTube. Aí o médico disse, eu andava muito, eu andava 2 quilômetros, 3 quilômetros, eu andei até 8 quilômetros, porque vocês sabem que interior, e eu estava no INCRA, né? E o doutor disse, pode parar com isso, viu? Agora é tempo de se cuidar. E aí eu saí dali, não chorei nem nada, disse à minha família, fizemos uma reunião, né, online, pelo WhatsApp, e quando eu cheguei em casa, orei ao Senhor. Né, antes de me deitar na rede, orei ao Senhor. Eu disse, Pai, eu nem vou pedir para o Senhor me curar, não. E nem vou pedir para o Senhor me levar. Eu tenho convicção que eu sou salva pela pessoa de Jesus Cristo. Eu não vou pedir nada. Só vou pedir uma coisa. Não deixe eu murmurar. E aí o Espírito Santo me fez lembrar, sabe o quê? Um louvor quando eu me converti, que diz assim, domínio e poder pertencem a Jesus, louvores em Sião sejam dados a Ele, o seu trono está no céu, os seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel. Eu passei, queridos, cantando esse louvor. E sucedeu que dentro desse período, foi 4 meses só, eu fiz 4 biópsias. Uma na boca, que apareceu um caroço, 2 na pele, que estourou minha pele toda, e outra no útero. E veio, que faltava vir, né, o sangramento. E o médico tinha me botado para eu ir para o psicólogo, porque as pessoas, quando vocês sabem, diagnosticada com câncer, coisa e tal, aí atinge logo o psicológico, né? Só que faltava vir o resultado da biópsia do útero. Mas eu fui para a psicóloga. Quando eu cheguei lá, na psicóloga, e lá vai, conversa vai, conversa vem, eu comecei a falar da minha chamada, da obra missionária, do seminário teológico, e comecei a falar, e a doutora calada, bem jovenzinha, linda a doutora. Aí ela escreveu, aí ela disse assim, o nome do doutor, que eu amo muito, doutor César, lá de Capuí, um ótimo profissional, o clínico. Aí ela disse, eu não sei para que doutor César mandou a senhora vir aqui, se a senhora está muito bem. Eu disse, pois é, doutora, porque eu aprendi desde nova convertida um ditado, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Então é a história de Jó. Jó passou por tudo aquilo, certo que ele chorava, que ele provavelmente era um câncer, úlceras, né, no corpo dele, mas ele tinha convicção, porque no final ele disse, eu sei que meu Redentor vive, estou bem certo que ele guardará o meu tesouro até o dia final. Então, quando numa sexta-feira veio aquele sangramento, eu rebolei lá para o posto. Eu disse, doutor César, olha aqui, estou com sangramento. E ali Capuí, todo em Capuí se mobilizou, porque conhecia meu trabalho. E Capuí, na época que eu estava lá, era mais de 20 mil habitantes. Mas eu fui
na polícia militar. Quando eu cheguei lá, levei minha carteira de missionária, minha carta, porque eu sou missionária, eu sou técnica de enfermagem, eu sou artesã, tem algumas coisas para agregar, para ajudar as pessoas. E a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Ação Social, e todo mundo se mobilizou, mas ainda não tinha chegado o resultado da biópsia. Da boca chegou negativo para câncer, da pele chegou negativo para câncer, mas uma doença crônica que eu herdei da mamãe, da pele. Faltava a biópsia do útero, que eu fiz em Fortaleza. E ali todo mundo chorou, coisa e tal, eu chorei e fui para casa, mas eu estava tranquila. Quando eu me deitei na minha rede, ali, que eu morava sozinha, aí eu tive uma experiência, a terceira experiência, que vai fazer 4 décadas que eu sirvo a Jesus. E ali eu vi a voz do Senhor, audível, como vocês estão me ouvindo. Ele disse: você não vai morrer nessa terra. Então eu entendi que ele estava no controle. Então minha filha veio comigo, a gente fez a biópsia junto ali no Fortaleza, o carro me levou, me trouxe. E aliás, quando vocês quiserem passar férias num lugar, aqui Recife também é muito bonito, mas Icapuí é lindo, viu? É a terra da lagosta, do caju e o berço do peixe-boi. Aí ali, Capuí, fomos buscar o resultado e deu negativo para câncer, aleluia, de útero. Mas eu tinha que fazer uma esterectomia total, então me mandaram para onde? Para o hospital da Polícia Militar. Se tivesse dado positivo para câncer, eu tinha ido para o Hospital do Câncer lá, né? De Fortaleza, mas e depois eles vinham me caminhar de volta para família, né? Mas Deus, pela misericórdia dele, aleluia, glória a Deus, não permitiu que fosse um câncer. E eu fui ali, a família não poderia ir para Fortaleza, porque quando eu me operei, estava um burburinho que estava surgindo uma nova cepa da Covid, né? Porque ela está por aí ainda. A Covid, infelizmente, não foi embora. Aí eu fiz a cirurgia lá, eu fui muito, meus amados, cuidada, muito bem cuidada, parecia um hospital particular, porque eu sou uma missionária pobre, né? Eu vivo de doação, assim, o pastor Bardabé, ele me ajuda e outras pessoas, mas eu não peço. E então eu fiz a cirurgia e antes de fazer a cirurgia, quando eu cheguei naquele hospital, provei um milagre de Deus, que assim que eu cheguei, eu peguei uma infecção urinária. Então passou 11 dias para eu ser cirurgiada. Fiquei boa e eu fui cirurgiada. No outro dia, a jovem cirurgiã foi lá na minha cama e ela disse: Dona Eli, eu vou perguntar à senhora, mas não fale não por causa dos gases. Se falar, fale rápido. Nós abrimos a senhora, tiramos o útero, os ovários, as trompas e o colo. Mas quando a gente abriu, estava tudo normal. Ela até brincou, a gente somos melhores amigas que eu lhe conheço por dentro. E aí ela disse: o que houve? Aí eu virei para ela, pegando na mão dela, eu disse: doutora,
Milagres não se explica, só se conta. E ali foi aquela alegria, os dias que eu fiquei ali naquele hospital, orei pelo hospital, fazia culto com as companheiras de quarto, um culto relâmpago, né, assim, porque é um hospital militar. E a prefeitura de Capuí já tinha enviado um carro para me levar para casa. Quando eu cheguei lá, tinha muita gente, os católicos tomou conta da minha casa, varreram, cuidaram, os irmãos estavam lá para levar, e eu fui muito bem cuidada, e hoje eu estou aqui contando a vitória para vocês. Assim vai ser com vocês. Lembre-se, vocês não estão só. Não estão só. A palavra de Deus diz que ainda que uma mãe se esqueça, todavia eu não me esquecerei de vocês. Eu não me esquecerei de vocês. Deus é lindo, Jesus é lindo. Se as pessoas soubessem, sabe, queridos, amados, entregavam as suas vidas para Jesus. Porque esse mundo já está em bancarrota. Já deu o que tinha de dar, acabou. Está aí a maior notícia. Aí na Europa, todos os países europeus, estão os líderes mandando o povo se preparar com provisão de medicamento, de água, de alimento, porque eu não sei o que é que eles estão esperando, se vai detonar um pavio para uma terceira grande guerra, começando por lá. Mas quando a gente está em Cristo, todas essas burburinhas, essas notícias não nos amedrontam, porque aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Mesmo aquele povo que estava ali no Egito, Israel estava ali, e era muitas vezes ingrato com Deus. Deus, com mão forte, tirou aquele povo da mão de Faraó, do Egito. Tirou em segurança e deu livramento. Assim, queridos, é na sua e na minha vida. Deus, Ele está dando oportunidade para nós, sim, rever nossa vida, dar uma entrega total a Jesus, dizer a Jesus: Senhor, eu creio na Tua palavra, eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar, eu creio que um dia o Senhor vai voltar para levar um povo zeloso, e eu estou aqui entregando a minha vida a Ti. Faça isso, porque você será mais que feliz. Lembra lá no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite, né? Então, é mais que feliz. Essa é a palavra que eu tenho, e nós vamos orar, pedir a Deus que a tarde seja uma tarde de vitória e de triunfo. Aqui eu tenho meus caderninhos de oração. Se vocês quiserem colocar os nomes de vocês, não precisa dizer o problema, a situação, para não se expor. Mas aqui o que eu coloco no caderno de oração, eu não conto os nomes. E aqui é o caderno das visitas que eu faço aos idosos, né? Porque a denominação, a congregação que eu congrego tem um trabalho com os idosos, né? A terceira idade, que é muito esquecida. E a gente faz visita, faz um mini culto lá, leva merenda, conversa, escuta, e isso é muito agradável, né? Vamos orar, e lembre-se do corinho do louvor que a missionária falou: domínio e poder pertence a Jesus, louvores e Sião sejam dados a Ele.
O seu trono está no céu e seus pés aqui na terra. E o Pai o coroou Rei de Israel. Ó Pai Santo, Pai querido, Pai de amor, de toda bondade, de toda misericórdia, nós estamos diante de Ti, te pedindo perdão dos nossos pecados, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Ó Paizinho querido, eu te apresento cada um dos internautas que entrou nessa live, que vai ver depois no gravado, lá no canal Caminho da Fé, lá no Facebook, no Instagram. Senhor, faz coisa grande na vida de cada um deles, meu Pai, em nome de Jesus. O Senhor é poderoso, a Tua palavra que nós lemos, aquele homem leproso, e nós estamos ouvindo pelos ouvidos da fé, pelos olhos da fé, o Senhor perguntando: que queres que te faça? E nós estamos te adorando e te pedindo, Senhor, nos dê a vitória, principalmente espiritual e material, na vida de cada um que está nos ouvindo, que vai nos ouvir no gravado. Ó Senhor, tenha misericórdia dos que estão desempregados, ó Pai, que estão com suas contas pendentes, aluguel e tudo mais. Senhor, abre porta de trabalho, de emprego, mesmo vivendo nessa onda de tanta crise que nós estamos vivendo, mas sabemos que o Senhor continua sendo Deus, que o Senhor abre portas aonde até não tem paredes. Oh meu Deus, também te apresento os que estão enfermos, os que estão nos hospitais, os que estão enfermos nas suas casas. Tenha de compaixão da família de Jobson, que está ali, Senhor, com aquela enfermidade degenerativa. Ele e sua irmã, Senhor, acamado, vive de sonda, de fralda. Meu Deus, tenha de compaixão, faz segundo ali a tua vontade e teu querer. A sua mãe, a irmã Vilma, que cuida deles dois, ela já é da terceira idade e ela precisa da sua graça ali. Eu te apresento também todos os idosos que estão aqui no caderno, Senhor, os que confessaram, Senhor, o irmão João, ajuda o irmão João a dar permanência, ajuda ele, Senhor, com aquela diabetes. Só o Senhor pode fazer coisa grande. Pai querido, Pai de amor, a tua vontade, Senhor, ela é soberana. Eu te apresento também aquele casal, meu Pai, que eu fui ali tão debilitado, Senhor, aqueles idosos. Vai ali, tenha de compaixão, tenha de misericórdia na vida deles. Eu aproveito já te agradecendo pela cura divina que o Senhor já me deu, meu Pai. Ah, Senhor, ali quando não era câncer, louvado seja o teu nome para todo sempre. Meu Deus, meu Pai, te apresento os que estão presos, te apresento os que estão devendo à sociedade, estão cumprindo, Senhor, ali. A tua palavra manda que a gente também ore por eles. Aonde abundou o pecado, superabundou a tua graça. Vai libertando e salvando. Te apresento todos que estão envolvidos no narcotráfico. Vai libertando e salvando também, Pai. Te apresento as famílias enlutadas, todas que estão passando, Senhor, por dificuldades no luto, Pai. Em nome de Jesus Cristo, tenha de misericórdia, tenha de compaixão, usa de benevolência, Pai, em nome de Jesus. Ó Paizinho querido, te apresento o Brasil, Senhor. Tenha de misericórdia do Brasil. Desperta, Senhor, a igreja brasileira. Tenha misericórdia das famílias que estão vivendo, Senhor, dias tão difíceis. Filho contra pai, pai contra filho, como está escrito lá em 24 de Mateus. Te apresento, Senhor, os três poderes: o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário.
missionários, Senhor. Em nome de Jesus, tenha um encontro com esses homens, Senhor. A corrupção é muito grande no meio da política, mas o Senhor pode libertar esses homens. O Senhor pode fazer o que ninguém pode fazer. Tenha misericórdia, Pai querido, toma a frente da nossa nação, em nome de Jesus. Te apresento a tua igreja perseguida no Oriente Médio, Senhor, ali a portas abertas que traz, Senhor, em nome de Jesus, notícia da igreja perseguida. Vai usando, vai ajudando, Senhor, os teus servos ali, os missionários, Senhor, os pastores, os que estão nas prisões, os que estão sendo perseguidos, só pelo fato de te servir. Tenha de misericórdia. Eu te apresento os pedidos de oração que está aqui no caderno de oração. Tu conheces a cada um, tu sabes a necessidade de cada um. Te apresento novamente cada internauta, Senhor. Faz segundo a tua vontade e o teu querer na vida de cada um deles, Senhor. Derrama a tua graça, o teu poder. Vai, Senhor, completando a tua obra salvífica na vida de cada um, libertando, salvando, curando, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos esconde no teu sangue, porque os dias são maus. Esconde nossa família no teu sangue, nos livra do mal, Senhor, nos dê força, Pai, não nos deixe ficar no arrebatamento na tua vinda, nos ajuda, vai salvando nesta tarde, vai libertando, vai fazendo coisas extraordinárias, Pai. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito, a provisão espiritual, a provisão material, Senhor, em nome de Jesus. Também te apresento as crianças que têm sido alvo, Senhor, da pedofilia, tem sido alvo de tantas crueldades. Acampa os teus anjos, Pai, nas nossas crianças, livra do mal, assim eu te peço, nos ajuda. Muito obrigado por essas redes sociais, enquanto temos liberdade de estar levando a tua palavra que transforma vidas. Muito obrigado por esses instrumentos que estamos usando aqui, né? O celular, o computador, Senhor, os ventiladores, a energia, tudo. Muito obrigado, Senhor. O Senhor sabe que todas as minhas redes sociais são tuas. Se o Senhor quiser dar crescimento, o Senhor vai dar. Se não, vai vir as pessoas que realmente precisam ouvir e serem abençoadas. Tudo seja para a tua honra e para a tua glória e para o teu louvor, para todos sempre. Amém, meus queridos. Amém. Salmo 40, viu? Que eu deixei para vocês. Salmo 40, que eu deixei para vocês. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Se os meus queridos quiserem que eu bote o nome de vocês no caderno de oração, entra em contato. O meu Facebook é Missionária Limaria. E o Instagram é Missões em Foco. Parece, ou é Missões, não entendo direito. Mas entra lá. E o canal do YouTube é Caminho da Fé Missionária de Maria. Deus abençoe vocês, que eu vou fazer o clamor lá no Facebook. Um beijo no coração. E a vitória é nossa, repita comigo. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A paz do Senhor. Fica com Deus. Amo vocês. A paz do Senhor.